Fala investidores, trazendo aqui mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo de análise de relatório do GGRC, um fundo que eu já trouxe um vídeo de relatório aqui há bastante tempo atrás e dessa vez a gente vai voltar nele para ver se esse fundo continua sendo realmente um dos melhores fundos de imobiliários da Bolsa de Valores brasileira, coisa que eu já acho que foi há um tempo atrás. Vamos ver se dessa vez ele continua sendo. Lembrando que esse aqui é um fundo que eu já tenho na minha carteira. É um fundo que eu já invisto aí há praticamente 2 anos. E, enfim, vamos fazer a análise do relatório para ver como que continua aí a situação do fundo, e ver se ele continua sendo um dos melhores fundos da Bolsa. Sem enrolação, vamos lá, vamos abrir aqui o relatório de março do GGRC. Lembrando, GGRC é um fundo de tijolo, um fundo que investe em ativos físicos, não é um fundo de papel, como por exemplo existem outros aí que investem em dívida. Esse aqui não, é um fundo que tem imóveis, ele aluga esses imóveis, recebe os aluguéis e distribui para os cotistas. Muito simples de entender. Vamos lá para a parte mais importante. Aqui a gente tem o sumário, tem diversas informações aqui. Vamos primeiro aos comentários iniciais, que é onde o gestor faz aí um apanhado geral de todas as informações do mês de março. Lembrando que a gente está em abril, mas o relatório que tem disponível é sobre todo o mês de março, o funcionamento do fundo. E aí, em maio, eles lançam um relatório referente ao mês de abril. É assim que funciona com os fundos imobiliários. Aqui o gestor aponta que foram distribuídos aí 10 centavos por cota do GGRC, o que representa um yield mensal de 1,01%, e que anualizado isso aí chegaria próximo de 12% ao ano. Lembrando que o fundo imobiliário, o seu rendimento é distribuído isento de imposto de renda. Você não tem que pagar imposto de renda sobre o rendimento do fundo, é líquido já. Então, assim, é um rendimento bem interessante, 12% ao ano, livre de IR. E lembrando que a gente tem aí, por exemplo, os CDBs pagando 14,5%, só que do CDB você tem que tirar o imposto de renda. Então, ficaria menos do que esses 12% líquido. Então, isso é representado aqui com base na cota de 9,86. O fundo hoje está cotado ali próximo dos R$ 9,60. Ele caiu um pouquinho, Só que a gente continua com esse yield aí próximo dos 12% quando a gente puxa os últimos 12 meses do fundo imobiliário. Aqui para baixo o gestor faz alguns comentários sobre cenário internacional, cenário nacional aí, em questão de taxa de juros, enfim, como anda a situação das bolsas de valores, das expectativas dos investidores ao redor do mundo, e aqui no Brasil também. Isso não é tão importante para a gente saber, mas, enfim, se vocês quiserem baixar o RI aí e ler ele completinho, eu vou estar deixando o link aí nos comentários. Aqui uma informação realmente importante para você que é cotista ou pretende ser cotista do GGRC. Ele vai adquirir os imóveis, na verdade, do fundo HELG 11. Conforme divulgado no dia 19 de março aqui, o fundo firmou uma carta de intenções com o fundo de investimento imobiliário HELG 11 para aquisição da totalidade dos ativos de seu portfólio pelo valor de R$ 133.456.000. Ou seja, para você que é cotista do GGRC, o que muda? Vocês vão ter aí novos imóveis na carteira do fundo imobiliário de vocês. Imóveis sendo esses o REC Log Cotia e aqui o REC Log Extrema. Em Queimados tem um outro imóvel, em Contagem, Minas Gerais, um outro imóvel. Então são esses 4 imóveis aí que o GGRC está adquirindo. Como que eles vão fazer essa compra? Eles vão dar o dinheiro para o fundo HELG e comprar os imóveis? Ou eles vão comprar o fundo HELG inteiro? Enfim, o que vai acontecer? O GGRC, para você que não viu, lançou uma nova emissão de cotas a valor patrimonial. O que isso significa? Hoje, a gente tem aqui que o fundo está cotado ali a R$ 9,66, certo? Só que o valor patrimonial por cota dele é maior do que esse. Quando a gente pega aqui, vamos ver se eu consigo achar. R$ 11,14. O que isso significa? Se você pegasse todos os imóveis do GGRC, pegar o valor de mercado deles, se fosse vender esses imóveis, e dividir isso pela quantidade de cotas que o fundo tem, dividir esse valor, daria R$ 11,14. Ah, Pedro, então o imóvel, o fundo imobiliário está mais barato eu comprar ele do que eu comprar os imóveis dele. Exatamente isso. Se você fosse comprar o imóvel do fundo imobiliário do GGRC,
você pagaria esse valor aqui, R$ 11,14. Só que se você comprar através das cotas do fundo imobiliário, você vai estar pagando esse valor aqui, R$ 9,66. Ele está mais barato do que valem os seus ativos. Isso se dá por conta da taxa de juros elevada, né, de poucas pessoas estarem investindo neles para investir em renda fixa, por exemplo. É um dos motivos. Ou seja, o GGRC vai fazer a seguinte operação. Ó, Helg, toma aqui essas cotas do meu fundo e você passa para cá os imóveis. Basicamente é isso. Ele vai comprar os imóveis utilizando as suas próprias cotas. Resumidamente, isso que vai acontecer. Além disso, outras coisas importantes aqui do relatório do mês de março. Renovaram um contrato de locação com a locatária Magna e também com a Ambev, né? Lembrando que o GGRC ele tem diversos locatários, né? Os fundos, os imóveis são divididos entre diversos locatários e aí são eles que pagam esses aluguéis aí todos os meses para que você possa receber os seus dividendos. Chegando agora numa parte importante, aqui a gente tem basicamente o fluxo de caixa do GGRC, o total de receitas, o total de despesas, tudo. Ó, o fundo, no mês de março de 2025, teve um total de receitas ali de R$ 13.874.000 referente aí aos seus aluguéis e também a receita dos seus investimentos em renda fixa e renda variável. Né? Um fundo de investimento imobiliário, ele tem, além de ter os seus imóveis, ele tem o seu caixa, né, que é o dinheiro que eles têm guardado para possíveis aquisições, enfim. É um dinheiro que, assim como você tem aí a sua reserva de emergência, os fundos imobiliários também têm. E ele teve um rendimento aí de R$ 149.000 das suas reservas de emergência ali. E 122.000 referente a cotas de outros fundos. O GGRC, assim como diversos outros fundos imobiliários, tem cotas de outros fundos imobiliários também. E elas geram rendimentos, geram os dividendos ali, que eles recebem e repassam para você que é acionista. Despesas, sim, assim como você, os fundos imobiliários também têm despesas, né? Eles têm aqui a despesa financeira, como, por exemplo, obrigações financeiras que o fundo tem, às vezes uma dívida que ele emitiu, ele tem que pagar, né, ali os seus credores. A taxa de administração, né, a empresa que administra o fundo, que faz todo esse trabalho de gestão ali, ela recebe alguma coisa por isso, aqui no caso foi R$ 1 milhão. Eles têm o imposto também que paga sobre os investimentos de renda fixa e também aqui outras despesas que englobam diversos outros custos aí que o fundo tem, né, para a sua operação. Então, líquido, né, antes de distribuir proventos, eles tinham ali cerca de R$ 11.308.000, né, que poderiam ser distribuídos para os cotistas ou então uma parte disso mantida em caixa. E foi isso que eles fizeram. Lembrando que no Brasil os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir 95% do que eles geram ali mensalmente para os cotistas, no mínimo. Né? Pode distribuir até 100%, mas o mínimo são 95%. A gente vê aqui que o GGRC distribuiu um valor de R$ 12.226.000. Ou seja, ele distribuiu acima do que ele gerou. Né? Por quê? Ele tinha um valor em caixa. Então, ele distribuiu ali 12 milhões de reais, sendo 10 centavos por ação, 10 centavos por cota. Aqui ele mostra pra gente, né, que ele tem conseguido manter aí essa distribuição próxima dos 10 centavos aí por cota já desde outubro do ano passado, né, com um yield próximo ali de 1%. Então, assim, uma distribuição muito interessante, você receber 1% ao mês livre de imposto de renda. É, assim, maravilhoso. Eu gosto muito desse fundo, imagino assim que é um dos mais interessantes da Bolsa para se estudar. E até quando ele se compara, aqui, por exemplo, com outros fundos que têm ali a mesma operação, né, trabalham na mesma área que ele, que tem distribuído cerca de 10%. Né, e ele tem se destacado aí, quase chegando em 12% aí ao ano. A gente tem aqui também o cronograma de amortização dessa dívida do fundo, né, que grande parte vai ser amortizada aí esse ano de 2025 e 2026, e ela vai diminuindo até chegar lá em 2037, né, com praticamente toda essa dívida sanada. É óbvio que ao decorrer do tempo o fundo vai emitindo novas dívidas, mas eles têm conseguido controlar essa sua dívida aí ao decorrer do tempo. Uma coisa muito interessante do fundo é que aqui ele distribui para a gente aí onde que está mais alocado ali, né, os seus rendimentos, né, de que áreas que vem. Ele tem aqui que 28% vem do varejo,
19% da área de alimentos e bebidas, muito provavelmente grande parte disso vem da Ambev, né, que é uma locatária muito grande aí, que está espalhada por todo o país. Máquinas, equipamentos, veículos e peças, né, setor industrial, química e petroquímica, têxtil, enfim. Ele tem aí uma diversificação, sendo que grande parte, aqui 56%, é logístico, né? Ele é um fundo híbrido, né? Ele também aluga ali imóveis do tipo fábricas, né? Então os galpões deles não são só de logística, são algumas indústrias também. E por último, um fator muito interessante aqui é o vencimento dos contratos, né? Porque esses fundos eles têm contratos de aluguel com os locatários e que esses contratos em uma hora vão acabando, eles vão tendo que fazer a renovação, enfim. Grande parte dos contratos do GGRC, né, quase metade deles, vão ser reajustados somente depois de 2030. Né, vão vencer ou serem reajustados a partir do ano de 2030. Então, assim, são contratos de duração mais longa, né? Pouquíssima parte aqui, 30% vai ser reajustado em 2027 e depois disso só em 2030 ou posteriormente, né? Esses contratos vão ter que ser renovados. Resumindo, o fundo tem uma boa saúde financeira, tem distribuído bons proventos e está descontado, né? E também tem uma ótima liquidez, né? Um fundo que tem aí praticamente 4 milhões de reais de liquidez diária. Ou seja, se você precisar vender as suas cotas, pode ficar tranquilo que você vai conseguir vender elas com muita tranquilidade. Eu gosto muito desse fundo, né? Sempre estou de olho nele, sempre que posso estou comprando ali algumas cotas, mas lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Eu acho que vale o estudo, vale vocês pegarem esse documento que eu mostrei para vocês aqui, destrincharem ele com mais atenção e, se fizer sentido, investir, porque é um fundo realmente que gera uma receita muito interessante. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Um abraço e até o próximo.